Vamos voltar aqui ao Brasil para falar um pouco de economia. Setores da indústria se reúnem e lançam um protesto contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. É que o governo anunciou uma redução de 35% da alíquota de IPI. IPI é Imposto sobre Produtos Industrializados. Mas a decisão do governo, que é quem legisla sobre questões tributárias, foi vetada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Percebeu o imbróglio? Vamos lá. A Yasmin Costa está conosco lá em Brasília e tem mais detalhes de mais esta disputa, porque até o ministro Paulo Guedes entrou nessa conversa. É isso, Yasmin? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde para você também, Piotr, para todo mundo que acompanha a gente aqui nessa sexta-feira na Jovem Pan. O ministro da Economia, Paulo Guedes, quando a gente trata de economia e essa questão do IPI influencia diretamente na economia, ele precisou entrar nessa jogada. Ele teve reuniões com o ministro Alexandre de Moraes e até com outros ministros lá do Supremo Tribunal Federal para tentar resolver esse impasse. Mas fato é, essa questão do ministro Alexandre de Moraes ter suspendido o decreto federal que foi editado e reduziu o IPI em alguns produtos fabricados aqui no Brasil no valor de 35%, seria essa redução. O ministro ele suspendeu esse decreto na última segunda-feira e agora indústrias e associações assim do comércio se manifestaram contra essa suspensão do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, um manifesto assinado pela Confederação Nacional da Indústria, outras federações e também associações de todos os segmentos da indústria do país, eles se reuniram, fizeram um manifesto contra essa suspensão do ministro, porque eles dizem o seguinte: a redução no valor do IPI poderia representar 15 bilhões e meio de reais e preservaria ainda assim a competitividade da região da Zona Franca de Manaus, porque naquela região os produtos comercializados lá são isentos do IPI e havia ali um desgaste se a redução do IPI em outros produtos poderia acabar com a competitividade, mas o governo fez um decreto especificando os produtos que poderiam poderiam ser beneficiados com a redução, e isso não incluiria produtos que são produzidos lá na Zona Franca de Manaus. Fato é, o ministro determinou que a redução não vale, essa suspensão do ministro Alexandre de Moraes desse decreto federal. Ele disse que a redução não vale para produtos que são comercializados na Zona Franca de Manaus, e essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela atende uma manifestação do Partido Solidariedade, que justificou exatamente isso, que essa redução de 35% no IPI de alguns produtos que são comercializados aqui no país poderia prejudicar a tal da competitividade da Zona Franca de Manaus. Fato é, o decreto federal está suspenso no valor de 35% de redução de IPI para esses produtos selecionados, está suspenso, e a gente precisa agora acompanhar esse andar da carruagem, vamos dizer assim, lá no Supremo Tribunal Federal, porque a decisão, pelo menos por enquanto, a bola, pelo menos por enquanto, usando um jargão profissional de futebol, né? A bola, pelo menos agora, está com o Supremo Tribunal Federal, que suspendeu esse decreto do Executivo. Yasmin, se a gente pegar um exemplo recente que foi parar também, recente e nem tão recente, lá no ano passado, sobre a história do Ferrogrão, que um partido também foi ao Supremo Tribunal Federal, e o ministro Alexandre de Moraes, o mesmo, concedeu uma liminar suspendendo todo o processo do Ferrogrão, ou seja, da construção daquela ferrovia que vai escoar boa parte da produção do Centro-Oeste para os portos do Norte. Essa decisão dele não tem, digamos, uma ideia de que será apresentada tão rapidamente, o que traz de novo o que se chama de insegurança jurídica, e a fonte é o Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Yasmin, pelas informações, hein?